Capítulo 45 – Identidade. Giri se ajoelhou diante do corpo que havia descoberto. Lia foi reduzido a um cadáver frio com os olhos ainda parcialmente abertos. Ele passou a gostar bastante de Lia desde que se estabeleceu em Greyville. Giri nunca imaginou que seu fim seria tão miserável e sentiu uma terrível tragédia de tudo isso. Giri passou a mão no rosto para fechar os olhos de Liam para sempre. O cadáver de Liam estava completamente seco. Não sobrou uma única gota de sangue. Giri sabia que isso significava que eles estavam com muita sede e precisavam de mais força do que o normal, exigindo que se alimentasse até mesmo de humanos. Então ele ouviu o uivo à distância. Giri rapidamente virou a cabeça. Ele sabia que era Najak. Najak se transformou em lobo quando o Teio caiu no chão. Afetado pelos uivos, Enzi também mudou de forma e ficou ao lado de Najak. Os olhos cinzentos de Najak brilharam ferozmente sob o céu negro. Ele tinha quase 28 centímetros de altura até os ombros, e mesmo na escuridão projetava uma grande sombra. Enzi, com pelo marrom enverdeado e olhos de esmeralda, era um lobo menor que Najak, mas tinha um excelente olfato e reflexos rápidos. No entanto, o cheiro de vampiro tornava difícil para ele usar o olfato. Najak perdeu toda a razão. Quando Teio foi mortalmente ferido bem na sua frente, jorrando sangue, ele perdeu a capacidade de julgar a situação corretamente e atacou Axia sem pensar duas vezes. Najak, não! Enzi rapidamente gritou com ele, mas já foi depois que Najak soltou rosnando no ar. No momento em que as duas patas dianteiras pousaram em Axia, as outras 3 vampiras atacaram Najak de uma só vez, assustada com a agressão inesperada. Com apenas alguns golpes, elas facilmente deixaram feridas fatais no corpo de Najak. Só quando seu sangue espirrou no chão da fábrica é que Najak percebeu que havia sido todo perfurado. É uma pena que você não consiga controlar sua força. Axia zombou, zombando de Najak que lutava para respirar. Ele lutou para permanecer de quatro e olhou para Teio, ainda em forma humana. Embora ele tivesse sido ferido por vampiros, se ele tivesse atacado depois que se transformou em lobo, ele teria sido curado mais rápido. Mas Teio não podia fazer nada nessa situação. Devo lhe contar como seus irmãos foram capturados e mortos? Axia disse enquanto esfregava o sangue de Najak no chão com o pé. Ela então explicou em detalhes, querendo vê-lo chorar. Furamos sua orelha com espeto de metal, esfolamos, bebemos seu sangue e alimentamos com o nosso. E no fim, quando se tornaram inúteis, foram queimados ou enterrados em uma cova. Todos eles. A risada de Axia ficou mais alta. Ela esperava que o jovem lobo ficasse aterrorizado, mas assim que ela disse isso, Najak pulou em Axia novamente. Dessa vez, Enzi o seguiu. Ah, certo. Há mais um lobo aqui que não consegue se controlar. Adam. Quando Axia gritou, uma vampira subiu nas costas de Enzi com outra garota e estrangulou. Enzi imediatamente balançou a cabeça violentamente e tentou resistir. Então mordeu a cabeça da vampira chamada Ada. Isso não a teria matado, mas foi a melhor forma de defesa e ataque que Enzi conseguiu reunir. Enzi acelerou as patas traseiras, mordeu o ombro de Adam e a jogou no chão. O corpo de Ada bateu na parede e caiu como se ela tivesse perdido a consciência. Najak se afastou do seu ataque em direção a Axia e apertou a cintura de outra vampira nas costas de Enzi e a jogou em direção ao teto. Uma das paredes externas do teto da fábrica quebrou e a poeira caiu como chuva. Eles estavam ficando cada vez mais sem fôlego. Então, enquanto a outra vampira avançava em direção a Najak, Axia correu em direção a Enzi. Enzi reagiu instintivamente à sua tremenda velocidade que seus olhos não conseguiam acompanhar e se defendeu. Mas não foi suficiente contra Axia, que era habilidosa em combate. Apenas um ataque, ela despedaçou a carne de Enzi. Sua pele estava cortada como se ele tivesse sido cortado com uma faca e não pudesse ser curado facilmente. Vampiros e lobisomem eram vulneráveis aos ataques um do outro, portanto, tornava-se inimigo natural. O dano muscular enfraqueceu todo o seu corpo. Enzi fez o possível para controlar o sangramento e manter a consciência. Até onde eles poderiam ir? Se ele pudesse simplesmente cravar os dentes na garganta, tudo chegaria ao fim. Droga. Por quê? Por que eu não posso fazer isso? Essa era a sua oportunidade de se vingar, mas Enzi sentiu que não estava pronto. Axia, por outro lado, ficou incomodada com essa situação irritante. Eles eram apenas jovens lobos sem experiência de combate, e portanto não qualificados, mas eram fortes e tenazes o suficiente para não ser diferente de lutar contra uma fera.
Najak estava menos preocupado em perder a própria vida. Em vez disso, ele estava tentando descobrir como poderia ferir fatalmente Axia e as outras garotas. Só então ele podia proteger Simone e Teio. Mas eles estavam ficando sem tempo. Como feras furiosas, Izzy e Najak não conseguia controlar a adrenalina que os invadia. Se continuasse a desperdiçar sua resistência assim, ficaria claro que seria o primeiro a ficar para trás. A esperta Axia estava esperando que isso acontecesse, e fez o movimento mínimo para infligir ferimentos fatais quando os meninos atacarem. Por favor, alguém nos ajude, por favor. Theo implorou ainda caído. Felizmente, seus sentidos começaram a retornar gradualmente e ele podia sentir que suas feridas abertas cicatrizando. Mas ainda não conseguia se transformar em um lobisomem. Aconteça o que acontecer, ele não queria se tornar um fardo, mas deu tudo errado. Axia estava lentamente começando a ficar entediada. Logo o chão da fábrica ficou úmido e cheirava a sangue de lobisomem. Ah, isso tem um cheiro celestial. Ele já deveria estar aqui, hein? Ela poderia lidar com esses filhotes por dia, mas seu verdadeiro alvo era Giri, um conhecido caçador de vampiro. Uma névoa espessa se acumulava através dos portões de ferro abertos da fábrica abandonada. A luz dourada que atravessou a rachadura instintivamente dominou o ar circundante. Oh, ele finalmente apareceu! Axia bateu palmas de entusiasmo e as vampiras espalhadas se reagruparam e se reuniram ao redor dela. Mas Najak e Enzi sabiam instintivamente. Essa nova presença era algo poderoso, mas não era Giri. Não é ele? Seus olhos dourados brilhavam mesmo no escuro. Esse lobo era enorme, com mais de 35 centímetros de altura até o ombro, com pelo prateado brilhante, exalando um poder tremendo e energia autoritária apenas com sua presença. Ele soltou um grunhido baixo, sua respiração quente e pesada. Essa era uma verdadeira fera. Axia sentiu uma tensão desconhecida aumentando em suas costas. Quem é esse? Havia outro lobisomem adulto além de Giri nessa cidade? Isso não poderia ser. Ela nunca tinha ouvido falar de tal coisa em primeiro lugar. Axia sentiu que seu pulso estava fora de controle. O medo doloroso que ela sentiu era algo que ela raramente experimentava, exceto por Cera, sua superiora. O que você está fazendo? Pegue aquele lobo! Axia gritou e sua reação um pouco atrasada. As vampiras correram simultaneamente em direção ao lobo prateado em alta velocidade. O lobo arrancou uma das bochechas da vampira com a pata e arrancou o braço da outra com uma força imensa. O chão que estava salpicado de sangue de lobo agora estava coberto de sangue de vampiro. Uma poça logo se formou no chão e sangue de vampiro escorria pelo pelo prateado e balançante do lobo. Seus ataques foram precisos e medidos. O lobo as esmagaram com seu poder perfeitamente controlado. Não havia necessidade de formação ou qualificação de batalha. Quem é aquele? Izzy murmurou em voz baixa enquanto recuperava o fôlego. Ele tinha certeza de que era um lobisomem, mas também era algo completamente diferente. Axia olhou para fora. O sol logo nasceria. O céu agora estava coberto de preto, mas assim que a luz começasse a chegar, isso aconteceria muito rapidamente. Ela sempre usava uma capa grossa, um meio casaco que bloqueava a luz, por precaução, mas essa era apenas uma solução temporária. Por que nossas lutas devem ser sempre tão injustas? Somente à noite lhe era permitida. Por que esses vermes não poderiam simplesmente se sacrificar? Droga, droga, droga. Axia começou a xingar baixinho. Ela olhou ao redor procurando uma maneira de resolver a situação de alguma forma. Enquanto ela perdia tempo com pensamentos tolos, o lobo prateado enfiou suas presas nas costas das vampiras restantes e atacou, rasgando sua carne. Depois de eliminar todas as vampiras de uma só vez, o lobo prateado se virou para Axia. Quando suas enormes patas vieram em sua direção, Axia congelou. O lobo prateado se aproximou dela, ameaçando devorá-la a qualquer momento, mas depois passou direto por ela e foi até Theo, que estava deitado de lado. Não! Ao ver isso, Najak se assustou e gritou, mas o lobo prateado apoiou Theo com a cabeça e encostou na parede. Em seguida, lambeu seu rosto e seu ombro rasgado algumas vezes com a língua para ver como ele estava. Os olhos cinzentos de Najak se arregalaram e tremeram. Ele pode nos conhecer. Pode estar aqui para nos salvar. Não havia outra conclusão para Najak e Enzi tirar nesse momento. Giri está vindo, disse Enzi. À medida que os vampiros foram dominados, o cheiro forte que dominava antes começou a desaparecer. O olfato dos lobisomens começou a retornar. Como tal, Enzi podia sentir que Giri estava muito próximo. Axia também percebeu isso e cerrou os dentes.
Ela fugiu, abandonando cruelmente suas irmãs moribundas em cena. Assim que Axel desapareceu, Enzi, que estava lutando para se manter firme, caiu de joelhos sangrando pela boca. Depois de confirmar que a vampira restante estava morta, Axel havia perdido. Os irmãos retornaram à sua forma humana, um por um, e verificaram um ao outro. Embora ele próprio não estivesse em bom estado, Najak correu, meio rastejando em direção a Tigre. Mas enquanto descansava nos braços do irmão, os olhos do menino olhavam para outra coisa ao longe, como se ele não pudesse acreditar no que viu. Khan?